Então, uma boa noite a todos. Que sejam todos bem-vindos entre nós. Agradecendo pela visita do irmão Carlinho e os dois Carlos aqui junto com um de nós. E que Deus nos abençoe mais uma vez neste momento que nós estamos aqui reunidos, iniciando o culto. Vamos orar a Ele, pedir a Ele que nos abençoe. Oremos. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, Senhor, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que nos está concedendo. Agradecemos a Ti pelo dia que nos deste, e agora este momento, esse clima do tempo que Tu está permitindo, nos ajudando. E, Senhor Deus, pedimos em favor dos louvores que vamos Te louvar, e a mensagem que vai ser exposta logo mais. Pedimos em favor de cada um que está aqui presente e os que estão ausentes, e também das nossas famílias onde estão neste momento, a família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos e os nossos irmãos em Cristo espalhados toda a face da terra, as igrejas, os governantes, as pessoas que não chegaram à fé ainda, que possam chegar através também da live, que abençoe aqueles que vão ouvir em casa. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar a Deus. Dai-nos os 4, 3, 6. Sete e 36.
481. Citar a poesia no final, você pode ficar no jeito. Vou pegar a chave. 489. Hã? 489. Olha que vocês vão cantar praticamente sozinhos, eu vou riscar a minha voz. Forte a quadra.
Não tem na memória do nome? Não, só aquela mão mesmo. Senão aqui não está. Não está aqui. Você está em casa. Irmão Paulo. Irmão da Graça vai pedir de oração então. Quando nos visita o irmão José Carlos, o irmão Carlinho, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês entre nós, né? Os nossos amados, estimados que estão aqui hoje, pedindo valor dos irmãos que estão aqui, convidando cada um e aqueles invitados que falam muito bem, e aqui cada família representada aí, o pastor, a direção do trabalho, tudo isso, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, em perdão dos nossos pecados. Amém. Você lembrou, irmão Paulo, sua mãe? O hino. Que Deus te abençoe, irmão Paulo. E um abraço para você também. Eu vou cortar com isso também, porque pensei nisso na hora. não é fácil, né? Eu não lembrava que sim. Quem pediu que era? Não cortar com hino não. É um tempo, acho. Já conversei com a minha irmã do ano. Um ano, sei lá. Um ano. Para estar em bom lugar, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. Logo nos encontraremos com ela, tá? Como Deus permitir. Vamos então apresentar a Deus os nossos pedidos. Né? Tenha vontade. Eu peço em favor do Carlito, que levantou saudações para a igreja, conversei bastante com ele, pedi oração, nós falar em favor dele. E da família dos nossos filhos, família da minha esposa. Né? Deus sabe toda a necessidade de cada um e de nós também. Nossa família, né? Da igreja. Primeiro peço uma oração para mim, toda a minha família, meus filhos, netos, bisnetos. E meu cunhado, que está lá no Pior. Você lembra a Maria também, né? Sim. Peço por nós também, pela nossa família, pelo Lourenço, e agradecer a Deus por mais um ano de vida que a gente está passando, né? Se concedendo aí. Estamos juntos. Eu peço por muitos meus. Isso aí é um doido. Os demais. Minha família, especialmente minha mãe. E também essa semana eu tenho duas propostas de serviço que pegar na mão de Deus para o melhor para mim. Amém. Que bom.
Agradecer a Deus por isso e pedir a Ele que nos guie, né? Nos ilumine. A gente pede a Deus que nos guie, que nos ilumine, só que muitas vezes eu peço a Deus, mas eu não deixo que Ele me guie, né? Eu peço a Deus, mas eu tomo a boleia da vida, né? Então, mas isso é bom, pedir, né? Vamos aí, irmão Paulo, a família dele, né? Senhor, conforte os nossos corações e vamos tocar. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos que na Tua misericórdia tens nos concedido vida e saúde, mesmo que parcial, mas é motivo de te agradecermos, pois estamos aqui. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Te agradecemos por cada um que se encontra aqui, reunido conosco, para junto cultuarmos o Teu santo nome. Apresentamos a Ti os pedidos de cada um que foi mencionado e aqueles que não foi mencionado. Eu creio sem nenhuma sombra de dúvida que Tu sabes, pois o Senhor de tudo sabe. Seja conosco na Tua bondade e amor, ajudando-nos a procurar a Tua presença, a nos mantermos na Tua luz, a confiarmos em Ti. Senhor é minha testemunha desta oração, que é tão somente nos ajude e me ajude a confiar em Ti. Senhor, consolo aos corações que precisam, salvação àqueles que ainda não se entregaram a Cristo, ânimo para aqueles que se entregaram e se afastaram, que se levantem e caminhem olhando para o alvo que é Cristo. Força a cada um de nós e coragem para a caminhada. Pedimos que nos ajude a continuar nesse novo ano que aí vem, que sejamos melhor do que fomos este ano. Te agradecemos que na Tua bondade, relembrando isso mais uma vez, nos trouxe até aqui. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e adoração. Que a nossa esperança de cristãos seja somente o Senhor. Que o nosso leme seja o Senhor, a nossa bússola, a nossa luz, que possamos olhar para Ti. Em nome de Jesus que Te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Eu esqueci de marcar na lousa, irmãos, mas eu não tive preocupação se não é mais. de tantos assuntos que passou no meu pensamento, e a conclusão foi o livro do profeta Miqueias, capítulo 1, página 995. Pertinho do Novo Testamento, página dessa Bíblia aqui, 995, encostadinho após Jonas. Miqueias.
página 995. Todos acharam? Vou ler algum versículo, conforme o versículo eu vou passando, eu vou falar o nome para vocês não esquecerem. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, preste atenção, ó terra, e tudo o que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou, e para a paga de prostituta voltarão. Por isso lamentarei e gemereis, andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais, e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó na casa de Afra. Então, os irmãos, aqui, Miqueias aqui, a palavra do Senhor que veio a Miqueias. Miqueias, este profeta, lhe ministrava na mesma época do profeta Isaías, cerca de 750 anos antes de Cristo. Olha bem como que é a profecia, como que Deus trabalhava, que Deus falava para os homens dele, o povo dele, os profetas, as coisas que ia acontecer no futuro. Hoje Deus não fala dessa maneira conosco, porque nós temos já tudo escrito num papel, na Bíblia. Bíblia quer dizer biblioteca, uma biblioteca aqui no conjunto tanto dos livros. Então hoje Deus não fala, ele falou 750 anos. Nós não podemos falar o que vai acontecer amanhã, né? Mas imaginamos, calculamos, mas não com aquela certeza, antes de Cristo. E dos reis mencionados aqui, Jotão era justo, enquanto que Acás era mau.
ruim, era o contrário. Ezequias, o filho de Acás, foi um dos reis mais piedosos, que honrou o trono, que deu crédito ao trono, que glorificou o nome de Deus. Todas as coisas, quando Deus permite para nós, dá para nós, nós devemos glorificar Ele e honrá-lo. Não querer glória para nós mesmos, sempre dá glória ao Senhor. Quando recebe um elogio, ou no pensamento, ou fala, louvado seja o Senhor, dá glória ao Senhor. Então, e Ele, é o que Ele fez. Isso está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, eu vou ler. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Falando de Ezequias, igual 2 Crônica 29, 1, 2. Mesmo assunto falando, ó. Tinha Ezequias, olha como é que ele era novo. A pessoa da idade de Ezequias, hoje, quem é que... Ó, tinha Ezequias 25 anos de idade. Criança, jovem, de tudo. Hoje já vem de 40, 30 anos. 40 anos a pessoa não tem juízo. Ezequias, para poder governar... Quando começou a reinar, ele reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Olha bem, hoje até pergunta no documento, como é o nome da sua mãe? Fala o nome da mãe. Olha, ele falou aqui, ó, o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. É isso que é importante. Nós procurarmos fazer o que é reto diante do Senhor. E às vezes, para fazer algo reto diante do Senhor, você vai ter que contrariar alguém ou até você mesmo. Às vezes não faz algo reto diante do Senhor para não querer nos contrariar, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Não pai na carne, pai dele na carne, que era Acás. Ele não saiu igual o pai. O pai era mau. Davi, o pai, vamos dizer assim, o pai espiritual. Então, e agora, vai a segunda vinda do Messias. Aí no versículo 2 fala: ouve todos os povos, preste atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós. A exortação: o Senhor desde o seu santo templo. O Senhor será uma testemunha, ele está falando aqui, contra vós. Não tem nada oculto diante do Senhor. Ele conhece os pensamentos de todos, como o Daniel mencionou. Até as coisas que você não pediu, fica no pensamento de alguém, Deus conhece. O que está no nosso pensamento, o que nós vamos pensar daqui a não sei quantos anos. Então, o Senhor conhece o coração de todos os homens, e julgarás todas as más ações de nossas vidas e de nosso pensamento. Ele o julgará. Ele é verdadeiramente a mais poderosa testemunha, porque Ele conhece nós lá dentro, nosso interior. Por isso que nós cristãos devemos ter muito cuidado, irmãos, com o que pensamos, o que fazemos, porque Deus vê tudo antes de acontecer. Ele já vê o nosso pensamento. Então, o 3, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar
e descerá e andará sobre as alturas da terra. Este versículo insinua a sabedoria absoluta de Deus sobre o universo todo. Por quê? Porque foi Ele que fez. Deus conhece tudo. Ele mesmo que criou tudo. Como é que Ele não vai conhecer o ser humano? Ele conhece eu mais bem que eu mesmo, qualquer um de nós. Porque eu conheço eu um pouco, ou bastante até agora, este momento. Eu não conheço eu daqui depois. Ninguém de nós pode falar que conhece. O que nós vamos fazer? Então Ele conhece. Então, agora, então descreve aqui tudo isso. E tudo que existe no mundo, Ele conhece. E o 4, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Então, a linguagem aqui é figurativa. Descreve a segunda vinda de Cristo, falando do anticristo. Isso não aconteceu ainda. Ele vai vir e todo o seu exército. Nunca ninguém trabalha sozinho. O diabo não é sozinho, ele tem uma legião de anjos, um demoníaco junto com ele. E o anticristo também vai ter um exército sendo destruído pelo onipotente poder de Deus. No final ele é destruído. O Espírito Santo assemelha aqui o seu poder como o tão poderoso que se derreterão os montes e não ficará nada debaixo dele. Um dia vai acontecer isso, meus irmãos. Só Deus. Agora os pecados de Judá e Israel. 5. Tudo isto por causa da transgressão. Note bem, irmão. A gente pensa que transgrediu, a transgressão não é nada, um pecado a mais, um pecado menos. Vi um ditado, falava, um vizinho, o Daniel conheceu, o pai do Sirinês. Ele falava, uma ferida a mais para um lazarento, uma ferida a mais a menos para um lazarento não faz diferença. Já está tudo feridado mesmo, a mais. Então, não, irmão, mas o pecado não é assim. Por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Agora, qual é a transgressão de Jacó? Está dizendo, foi a idolatria, diz a história, foi a idolatria levantada em Samaria. E os pecados dos lugares altos de Judá e Jerusalém. E a idolatria? Quanta idolatria que não tem no mundo hoje? Quanto? Só levantando idolatria. Idolatria é um pecado muito grande. Quem tem que adorar é Deus, nada mais. Ocupar o lugar de Deus no nosso amor, na nossa adoração. Irmãos, o mundo vive numa idolatria sem tamanho. E os cristãos estão no meio, vivendo como aprendeu, seguindo a Cristo. Mas às vezes desviam, saem fora do caminho e pendem para a idolatria. Que se não converter a Cristo, Jesus, nesta vida, vai parar no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz, vai parar lá. Se morrer, se nesta vida não se converter a Cristo, a pessoa pensa, morreu, acabou. O mundo acaba para quem morre. Não, é a eternidade, a alma. E que na segunda ressurreição o corpo também vai para o lago de fogo. O lago de fogo é o final. E de lá não sai mais. Não adianta fazer sacrifício, queimar vela, fazer intercessão. Não, de lá não sai mais. Porque morreu sem aceitar Cristo, o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, a gente sente saudade de um ente querido. Eu sempre lembro muito da minha mãe, meu pai, minha irmã que partiu. Eu começo a lembrar como eu convivia com eles, o sistema da minha mãe, o sistema do meu pai, a paciência que a minha mãe tinha. A minha mãe, irmão, nunca pediu nada para o meu pai, compra isso, nunca viu. Eu acho que não existe uma mulher daquele jeito. Nunca pediu, Mário, compra isso. Pense bem, se uma mulher desse jeito. Nunca reclamou com ele, nunca se levantou a voz, nunca falou nada. Fiel, criou os filhos sem reclamar. Criava galinhas, frangos, colhia as coisas, café, bater casquinha, para vender, fazer os troquinhos para ela, vendia frango, etc. Então, irmão, agora... Então quer dizer que nós sente saudade. Agora, dura-se quem conhece, parte da família, você não tem certeza que ele não fez uma manifestação de fé, sabe que não está no lugar bom. Imagina, a não ser que converteu na última hora. Então, é isso. E que veio aqui, por que Jesus veio aqui, por que ele veio a este mundo? Ele veio aqui tratar com os pecados do mundo todo, não foi só de alguns, é do mundo todo, mas precisa aceitá-lo enquanto é tempo. Ser religioso não basta. Fazer parte de uma igreja, ser membro da igreja não basta, não é tudo. Tudo se tiver Cristo. Se tiver, está lotado, uma igreja lotada. Não é porque está no meio de cristãos que é cristãos. Então precisa aceitar ele enquanto é tempo. Tempo quando? O tempo é o tempo é o que Deus dá para quando você está vivendo. Então, Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele veio para tratar com os pecados do mundo todo. E esse tempo é o tempo, o próprio que Deus dá. Isso está narrado em Hebreus capítulo 3, versículo 7 até o versículo 8. Vou ler aí Hebreus 3, 7 e 8. Ó. Porquanto, como diz o Espírito Santo, olha bem, se ouvir de hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então é hoje, não é amanhã. Quem não se converter a Cristo ainda nesta vida não vai converter mais, lá não vai converter. Tem que lembrar do Criador nos dias da mocidade, como está lá em Eclesiastes 12, 1. Agora, o cativeiro de Israel pela Assíria. 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. O tempo desta passagem nos diz que esta profecia foi entregue antes da destruição de Samaria, no 4º ano de Ezequias, o profeta piedoso. 7. E todas as suas imagens de esculturas, olha, um dia vai acabar isso aí, serão despedaçadas, e todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque pela paga de prostituta os ajuntou,
e para a paga de prostituta voltarão. E todas as suas imagens de escultura, falando por aí, serão despedaçadas. E todas as suas ofertas serão queimadas no fogo. Se não houver conversão, se estiver em pecado. As palavras todas aqui referem-se a pecado, seja lá o que for. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Imagens, utensílios caros dados aos templos da idolatria, idolátrico, porque pelo preço de prostituta os ajuntou. Fala da riqueza ganha pela idolatria, que seria levada pelos assírios idólatras. Lamento por Israel. Então vamos ver. Por isso lamentarei. 8. E gemerei. Andarei despojado e nu. Então por isso lamentarei. E gemerei. Além disso, de lamentar, vai gemer. E vai andar despojado e nu. Farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruz. O objetivo aqui do escritor é dar ênfase à lamentação de Israel. Nessa época, Samaria era rica, próspera e forte, porém não tinha noção de que o momento chegaria em breve. Agora, a palavra chacal na Bíblia é reconhecida como lobo. Eu vi hoje no Google, teve até o desenho, né? Que nem um canil, um cachorrão assim. O termo chacal faz referência ao nome popular de 3 espécies de canídeo, etc. Então, na qual esta cidade e o seu povo lamentaria. E hoje, muitos, uns estão gozando, uns estão cantando e outros estão lamentando. Uns estão rindo, muitas cidades, uma parte está rindo, está gozando, e outra parte está chorando, está faminto, está sofrendo, está gemendo. O mundo está desse jeito. Então, e sabe que logo breve, o modo de dizer, isso vai ter fim. Então, e a frase aqui, andarei despojado, refere-se ao cativeiro, porém como uma destruição total, resultado do pecado. Todas as coisas que tem na Bíblia de castigo, de destruição, devido ao pecado. Se não tivesse o pecado no mundo, o mundo seria outro. Por que fala novos céus e nova terra? Que é tudo novo, porque não vai ter pecado. E no reino milenar, reinando com Cristo, e vai ter, porque vai entrar o pecador. Vai entrar o grupo pecador convertido, né? Pecador. E vai nascer ímpio lá, vai encher. Mas só que não vai ser igual agora, o diabo vai estar preso. Mas o pecado existe. Antes de Adão cair, era uma maravilha. Era um jardim. Ele estava. Mas entrou o pecado. Irmãos, na casa, uma família, se entrar pecado, conforme o pecado, destrói a família. Tens uma família unida, entrou um pecado, uma iniquidade horrível, vamos dizer assim, um adultério em alguma das partes, destruiu. O pecado, o diabo gosta dessas coisas. Na igreja, se tiver pecado, destrói, ela não vai para frente, ela não cresce. O 9, porque a sua chaga é incurável. A chaga é incurável. O pecado é incurável. Quem cura é Jesus, só Ele que cura essa chaga da alma. Porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém.
porque a sua chaga incurável corresponde ao pecado terrível de Samaria, que era tão profundo. Irmãos, começa numa cidade, município, qualquer lugar que seja. Se tiver muito pecado, é castigado. Deus já não deu um fim, sabe por quê? Porque tem um povo cristão no meio, os outros ele abençoa. Ele manda chuva para todos. Porque Deus sabe ainda que tem mais gente para se converter. Nós não sabemos. Nós não sabemos quem vai converter. O dever é nosso é falar. Convida para vir na igreja. Você vai esperar que a pessoa vai vir agora porque eu não acredito que ele veio, mas não vou convidar. A gente faz a sua parte. A gente faz a nossa parte. Então, um pecado tão profundo que mesmo um arrependimento nessa hora, dependendo, já seria tarde. E isso pode acontecer com qualquer um. Dependendo da hora, o arrependimento já é tarde. E quando ele está vivo, quando ele está ciente. E a hora que ele não está ouvindo mais, não pode mais, acabou, está aí em coma, e é tarde. Embora salvar, e tem mais, embora que salva a alma, não poderia ele que salvar a nação. Chegou até a porta do meu povo, até Jerusalém. Mesma coisa, vê a pessoa está numa lepra danada, numa chaga danada. Ele se converte, ele salva a alma, mas o corpo já está tudo condenado, está tudo destruído. Está condenado, não tem salvação para o corpo. Só por Deus um milagre. Às vezes morre num acidente, qualquer tipo assim. A gente não sabe, porque ninguém de nós sabe o que vai acontecer na nossa morte. Que jeito que nós vamos morrer. Graças a Deus por isso. Cada um tem a hora marcada. Cada um tem o dia. Não passa nem um minuto, não falta nem passará. Deus sabe tudo antes. Senão não seria Deus que criou o mundo do nada, criou o homem do nada. Como é que Deus não vai saber? Se Ele que nos fez, Ele que nos fez o nosso cérebro, o nosso pensamento, Ele sabe tudo. Então aqui prediz também que Senaqueribe viria até a porta de Jerusalém, mas a cidade não foi dominada em resposta à oração de Ezequias. A oração é muito importante, irmãos. Nós devemos orar mais. Se a gente ora, não diminui não, ora para os enfermos, ora para a igreja, ora em favor um do outro, ora para os governos. Em vez de estar criticando, falando mal, eu falei para uma minha irmã esse dia ontem, falei, se eu não voto numa pessoa, num candidato, mas eu não vou estar falando mal dele, está falando mal, torcendo contra. Chama que é ladrão, chama que isso é pecado. Fica em silêncio. Você dá o seu voto, quem você quiser, mas não precisa também estar pecando. Então nós devemos orar para a pessoa, mas não fica chamando de certa coisa que está ofende a Deus. O cristão deve ter sabedoria, um controle no pensamento dele e na boca, de não falar certas coisas. E deste modo se cumpriu a profecia de Miqueias, versículo 10. Não o anunciei em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó na casa de Afra. A marcha de destruição é triunfante dos exércitos assírios sobre Jerusalém. Se descreve poeticamente no versículo 10 ao 16. A última é uma descrição correspondente que aparece também em Isaías capítulo 10, versículo 28 e 32. Os povos clamarão, cada um por socorro. Os povos antigos e hoje também.
Cada um clama para o seu socorro, clama a Deus, mas nós cristãos, irmãos, devemos clamar por nosso socorro e para o socorro dos outros. Nós cristãos nós temos liberdade, o privilégio de falar com Deus, Deus Pai, em nome do Deus Filho, como Daniel fez, profeta, orar para o povo. Devemos orar e confessar o pecado. Pede perdão, que Deus perdoa os pecados. Aí é com Deus, mas nós devemos fazer a nossa parte. Deus se agrada de um coração assim, de um cristão que tiver um coração assim, irmãos. Não ficar só com raiva. Irmão, às vezes a pessoa fica com raiva de alguém da igreja, volta para o mundo, volta. Irmãos, olha bem, se a pessoa não, assim, o cristão verdadeiro, ele cai, mas ele permanece, ele vai até o fim, até a morte. Ele não abandona o corpo de Cristo, ele não abandona os irmãos da igreja. Agora vai, tem um certo tempo, volta, sai fora. Será que passou para o novo nascimento? Porque ele deve ficar um pouco zangado, mas depois perdoa, esquece, não é? Se Cristo perdoou muitos pecados nossos, por que nós não vamos perdoar a falha dos outros, dos irmãos? Os irmãos precisam ter cuidado com isso. Essa pessoa, se for um servo de Deus, pode esperar, porque a Bíblia ensina, vem coisas piores, que Deus pesa a mão. Aqui no versículo 1, aí vão clamar todos por socorro, e Jerusalém clamaria a todos a assistência, mas foi tudo em vão. Mas nós não podemos pensar assim, eu vou clamar, vai ser em vão. Mas você fez a nossa parte, fez a sua parte, ora a Deus. Mas se Deus não atender, mas nós fizemos a nossa parte. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Evel tirará de vós a sua posição. A ideia desse versículo é: se o Senhor não tivesse libertado Jerusalém dos assírios, não poderia ter sido libertado. Se não fosse o Senhor, que vem até hoje, passaram muitos apuros. E sempre tem guerra, irmão, sempre tem guerra. E a guerra, estamos partindo para o fim. Estamos partindo para o fim. Não sei se nós vamos chegar até lá, às vezes chega, ninguém sabe. Para começar o fim de nós, pode ser qualquer hora, né? Mas estou falando do mundo. 12. Porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Isto se refere, como já foi dito, à invasão de Jerusalém proposta por Senaqueribe, e que foi detida na mesma porta de Jerusalém. Você fala que ele morreu, parece que os próprios filhos dele, eu estudei isso, mas eu não tenho memória para guardar muito, né? Mas parece que foi para os próprios filhos deles. Então, embora o exército dos assírios não pôde avançar a esta altura, Rabazaque, o qual encabeçou a expedição à Síria, que parou diante da porta de Jerusalém para entregar a sua mensagem jactância, orgulhosa, como descrito em Isaías 36. Vamos parar aqui no 13, Cláudio. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel.
O problema é as transgressões, irmão. O que estraga o mundo, o que estraga as igrejas, o que estraga as nossas vidas é as transgressões, porque nós não somos perfeitos. Agora, quem é um filho de Deus, ele cai em transgressão, ele volta atrás, ele arrepende, ele pede perdão, ele limpa-se, que nem gato. Lembra como o Ofélia falava? Ele se lambe, tudo se limpa, ele não é da sujeira. Mas aquele que é porco mesmo. Você pode lavar ele, soltar, ele vai na lama. A natureza dele. Então, quem tem a natureza divina é muito diferente. Ele perde a paciência, ele cai, mas ele levanta. O cair é do homem, o levantar é do Espírito, é de Deus. É a nova natureza, que mexe no íntimo do centro ser do homem, do cristão. Então agora, quem não é cristão, é cada vez pior, vai afundando mais, vai afogando cada vez mais. Amém? Ô misericórdia, como é que diz aí agora aí? Que Deus abençoa os irmãos. O irmão Daniel não tem poesia mesmo, né? Então vamos louvar ao Senhor. Aí escolhe um hino aí. Não tem outro nome. O Félix não gostava desse livro, né? Não tinha preso embora. Porque essa foto eu tô tocando essa forma. Primeiro dia para comprar um nesse dia, poxa, o cara pediu 7 mil. Pois não deixa por 6, não, deixa, eu vou estudar para frente ainda. O Maurício, que o pai dele tem bastante, tá? O Guerino Carpaço. Mas ele é duro, não é molinho.
E agora, irmão, pode orar? Então, que Deus te abençoe. Conto de pé, o Paulo vai orar para nós. Senhor, nosso Deus, né? Agradecemos pelo dia de hoje, né? Amém. Por esse último culto do ano. Agradecemos por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse ano que vai se encerrar em breve, né? Com a igreja, por ter sustentado a cada um de nós, a igreja, o pastor, Amém. dando saúde, o alimento, a moradia. E pedimos, né? Pelo próximo ano, sabemos que o Senhor não precisa de nada para abençoar, mas pedimos, né, pelo próximo ano, que o Senhor nos abençoe por tudo que necessitamos, que o Senhor use cada um de nós, aonde o Senhor enviar, como agente de paz, principalmente na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, Amém. na nossa rua, no nosso serviço, que o Senhor possa nos usar, né, para pregar a paz e o amor de Jesus Cristo. Amém. Como igreja, que o Senhor esteja abençoando essa igreja, né? Que ela esteja firme, pregando, que o Senhor nos capacite, cada um de nós, cada vez mais, para ser um colaborador, pastor, junto com ele, na luta, e juntos nós podemos tocar essa igreja, né? Cada um fazendo a sua parte. Amém. Que o Senhor abençoe a família dele, a nossa também, né? Naquilo que necessitamos. E Senhor, né? Pedimos, né? E sabemos que o Senhor pode nos abençoar em tudo e muito mais. E agradecemos pelo culto de hoje, né? Pedimos por cada um que possamos estar presentes, né? No próximo culto. E agradecemos pela tão grande salvação de Jesus Cristo. E nós pedimos pelas igrejas, né? Que também têm pregado, terminaram os seus cultos, né? As igrejas que nós conhecemos, os pastores, os líderes. Amém. Os que nos têm nos visitado, as pessoas que têm nos visitado, o Senhor possa trazer para essas pessoas, né, nesse ano que vem. Senhor, né, o Senhor conhece as nossas necessidades, a nossa limitação, o nosso coração, e pode nos capacitar e nos ajudar, né, mas que principalmente possamos nos guiar, ter a capacidade de buscar a sua direção a cada dia, a cada momento, a direção do Espírito Santo, que possamos fazer o que é certo, o que é reto, diante dos seus olhos, e dar bom testemunho, aonde o Senhor nos enviar. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.